Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Queremos saudar aos irmãos aqui presentes, queremos saudar aos irmãos que estão em casa, queremos ainda saudar aos irmãos que nos verão mais à tarde. Saudar-vos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Que cada um possa estar a desfrutar já neste momento, que tenha desfrutado na semana que passou e que possa continuar em cada momento, em cada circunstância, que estas bênçãos possam estar-vos a acompanhar. Estamos aqui hoje reunidos para cultuarmos o nosso Deus e recordarmos aquilo que Deus tem feito no nosso meio, que tem feito através de nós na sua obra. E recordar isso também é recordar o ministério do Seminário Teológico Batista. E por isso hoje nós estaremos a lembrar este tão precioso ministério que tem sido realizado pelo nosso seminário. Temos connosco a presença do pastor Alcir, do seminarista, o irmão André Lima, para nos falarem sobre o seminário, para nos transmitirem a palavra de Deus. É tão bom nós olharmos para esta escola e olharmos para o nosso meio e ver aquilo que Deus tem feito, como Ele tem usado o seminário para a formação de homens e mulheres que estão a servir não apenas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. E por isso nós damos graças ao Senhor pelo nosso seminário. E hoje estaremos a participar, a envolver-nos com o seminário, para nós então fazermos parte deste precioso ministério. Queria, no início deste culto, deixar convosco algumas informações relativas ao dia de hoje. Os adolescentes terão logo às 15 horas a Escola Bíblica Dominical e um pouco mais tarde, às 17 horas então, os jovens e adultos terão a sua. É claro que estas informações que eu estou a dar são através do Zoom, não presencialmente como desejamos ter. À quarta-feira nós temos 2 momentos de oração, um às 19 e o outro às 21 horas, para que então possamos facilitar a presença dos irmãos. E no sábado vai haver o Encontro Nacional de Jovens, é 1 de maio. E nessa data, assim como no 5 de outubro, os nossos jovens se reúnem a nível nacional para estarem juntos. Não de forma presencial, ainda não é possível, mas se Deus assim o permitir, através do Zoom, estarão juntos. Lembrar-vos o chá de bebê ainda que está a decorrer, do Luís Miguel, filho do nosso irmão Zérica e Nuno. Pelo que eu sei ainda não nasceu, mas está quase. Vamos orar pela mãe que aguarda a chegada do seu filho, pelo pai que talvez ainda esteja mais nervoso do que a mãe, para que nestes momentos possa estar a trazer tranquilidade. E nós vamos participar então deste enxoval, trazendo então roupinhas, fraldas, para ajudarmos então a família. Lembrar também a classe de preparação para o batismo que pretendemos iniciar em maio. Pedimos as vossas orações para aqueles que já estão desejosos de começar, mas esperamos que outros também se possam unir a nós. Se ainda não descarregaram a aplicação para telemóveis da IEBA, poderão fazê-lo. É uma ferramenta que nós temos para que mais facilmente possam obter as informações. E senão essas são algumas informações que queremos deixar convosco. Também dar a conhecer que ontem foi ordenado como pastor o irmão Pablo Peixoto, que tem estado a trabalhar na Igreja Batista Alcobaça e agora, então, como pastor auxiliar do pastor Alberto Carneiro, ali estará a ajudar. E falando do pastor Alberto Carneiro, ele manda saudações para a igreja. Então, em seu nome, em nome da igreja, então, eu transmito as saudações. Então, essas são algumas informações que queremos deixar convosco neste tempo inicial. E vamos orar também pela irmã Maria da Penha, uma irmã que tem assistido aqui conosco. Ela não está agora, esteve no primeiro culto. Ela vai ser operada ao coração na próxima quarta-feira. Então vamos orar pela sua recuperação. Então estas são algumas notícias que
queremos deixar convosco. Então vamos aproveitar este tempo de prelúdio para orarmos ao nosso Deus. Queria convidar-vos a fazerem o favor de ficarem de pé e de pé a abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 103. Vamos ler alguns versículos deste Salmo que nos exortam a bendizermos ao Senhor. Estamos aqui para fazer exatamente isso, para o adorar, para realçar aquilo que Ele tem feito, para expressar-lhe a nossa gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E saltamos agora para o versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos fazer isso mesmo.
Ninguém, mesmo ninguém, se compara ao nosso Deus. Ele é o nosso gozo e o nosso conforto. Ele é a nossa vida e esperança. Ele é a nossa segurança. E como vimos no Salmo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Este é o nosso Deus. Um Deus que é misericordioso. Um Deus que é fiel à sua palavra. E porque Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre cada promessa. E é por isso que aqui estamos. É com esta segurança que aqui estamos, porque sabemos que Ele está conosco. Por isso, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, nós sabemos uma coisa, e basta-nos saber isso: Deus é fiel. Então vamos cantar a fidelidade do nosso Deus.
acabamos de cantar é mesmo verdade, irmãos. É verdade, Deus é fiel. Nós podemos passar uma noite a chorar, podemos passar uma noite em claro, mas Ele é fiel. E eu esta semana pude experimentar isso. Durante uma noite inteira estive com um dos meus filhos no hospital, das 2 às 7h30. Mas no dia seguinte eu tinha compromissos. E Deus ontem renovou as minhas forças. Deu a sua alegria. E pude passar o tempo no concílio alegre, porque o Senhor não me fez que o sono viesse, deu-me forças. Deus é fiel. Acreditem nisso, irmãos. Deus é fiel. Em qualquer momento, Deus é fiel. Deus não muda. Deus é sempre fiel. Sim, Pai querido. O que nós podemos dizer diante de quem Tu és? As nossas palavras são poucas, são bastante limitadas para descrever-te, para descrever até mesmo a Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, pelas forças. Obrigado pela alegria da Tua salvação que podemos desfrutar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens chamado para a Tua obra. Obrigado, Senhor, porque juntos nós podemos realçar a Tua fidelidade, realçar a segurança que temos em Ti. Agradecer-te, Senhor, tudo o que tens feito. Recebe este culto como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão. Que tudo o que nós fizemos e continuarmos a fazer possa ser para a honra e glória do Teu nome. Este peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Nós agora vamos ver um filme. Este dia é o dia de Educação Teológica. E nós vamos ver aquilo que Deus tem feito. E através deste vídeo, então, nós estaremos a ver alguns testemunhos da forma como Deus tem trabalhado. Só quero chamar a vossa atenção para que ninguém se escandalize quando estiver a ver o vídeo. Este vídeo foi feito antes da pandemia. Nós lá no seminário cumprimos as regras da Direção-Geral de Saúde. Por isso os irmãos vão ver ali jovens, professores sem máscara. Foi feito antes da pandemia. Tenham isso em conta, para que não se possam escandalizar com aquilo que vão ver. Então vamos ver com atenção este vídeo. Toco violino desde pequena e tenho percebido que é um talento que Deus colocou na minha vida, junto com outros dons e talentos, e o que eu quero perceber é como é que posso usar isso para servir a Deus e para servir aos outros. Sou investigador médico, neste momento a trabalhar na minha tese de mestrado na Faculdade de Ciências Médicas e ao mesmo tempo eu sou estudante de Teologia no seminário. Estou aqui a estudar no Seminário Teológico Batista devido à minha chamada pastoral. Estou sendo equipado, tanto a nível pessoal, a nível teológico, para o foco do evangelismo e discipulado. É muito importante essas duas vertentes nas igrejas, nós não ficarmos fechados, e eu vejo que aqui no Seminário Teológico Batista nós somos equipados para fazermos a diferença na sociedade onde nós estamos. Quando eu tinha 28 anos, Deus me salvou, eu compreendi o que significava realmente servir a Deus, e a partir dessa altura tive um chamado para servir a Deus. Deus abriu as portas para ir servir como cozinheiro no navio Logos, 2 anos. Foi uma experiência maravilhosa. Durante estes 2 anos, Deus continuou a chamar-me e fui convidado para anunciar a palavra e pregar, mas via que havia necessidade de estudar a palavra de Deus. Já tinha este desejo de vir para o seminário, mas estava um bocado a lutar com Deus, pensar sim, se não. E após o meu serviço em África do Sul durante 4 meses com crianças, realmente percebi que se quer servir mais e se quer servir melhor, tinha que ter capacidades, tinha que ter competências para esse serviço. E por isso aqui estou eu.
apóstolo Paulo, quando fala aos Efésios acerca da edificação do corpo de Cristo, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é um dos objetivos da educação teológica oferecida pelo Seminário Teológico Batista. Uma comunidade de discípulos que seguem a verdade e, seguindo a verdade em amor, querem crescer em tudo. Querem ver a sua vida espiritual, o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com a teologia fortalecidos, para como pastores ou missionários fortalecerem e guiarem o rebanho de Deus. Ou então, como crentes, cumprirem o seu ministério em todos os domínios da vida, sendo discípulos fiéis. Quero perceber qual é a vontade específica de Deus para a minha vida e como posso usar aquilo que tenho para agradá-lo, e por isso estou a estudar no seminário. E em especial na investigação médica, eu creio que posso ter um impacto positivo na vida de muitas pessoas, usando a criação que Deus fez, descobrindo aquilo que Deus fez e usando para o bem da humanidade. E tudo isso parte da teologia que eu estudo no seminário. Tudo aquilo que eu aprendo sobre Deus na palavra é inspiração para mim, para continuar a fazer um bom trabalho, e em mim, pessoalmente, tendo eu convertido já durante o meu percurso académico de investigador, aprender sobre Deus melhorou a ciência que eu faço. E é por isso que eu estou no seminário e é por isso que eu faço ciência. Aqui o seminário não se foca só a nível teológico, foca-se a nível pessoal e teológico, como nós sendo um todo, não compartimentados. Como diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo, que devemos estar preparados, não nos devemos envergonhar, e para podermos pregar, podermos falar, anunciar a Jesus Cristo, deve ser de uma maneira que nós dominemos bem a palavra de Deus. É uma comunidade envolvente, uma comunidade que nos ajuda e que está sempre connosco. Temos a bênção de podermos também compartilhar casa uns com os outros e também, mais do que as aulas, estarmos juntos fora delas e podermos caminhar juntos. O Seminário Batista é uma comunidade aprendente. Alunos e professores estudam aqui o Evangelho para o viverem e para o comunicarem. Uns haverão de sair de cá para servir a igrejas locais como pastores, outros como missionários e outros ainda como cristãos nas suas profissões. Somos todos juntos aqui uma escola de discípulos em formação. Mesa, os irmãos não pensem que eu só vou ao seminário para comer, mas era um aspecto muito importante, saborear as refeições que a irmã Isabel iria. Queria mandar um beijinho para a irmã Isabel e agradecer-lhe as belas refeições que pude ali desfrutar, assim como eu, também muitos colegas. Obrigado, irmã Isabel, pelo seu cuidado. Então, vamos agora ter uma conversa. O irmão Sérgio vai dirigir-nos nesta conversa com o irmão André Lima. Eu convido-vos a vir aqui à frente, então, para poderem ter esta conversa sobre aquilo que Deus fez e está a fazer na vida do André. Bom dia, queridos irmãos. Não sei se todos já estão a ouvir. André, para quem ainda não te conhece, se calhar poderias começar por apresentar-te. Eu sei que vens da bela terra do Barreiro e da Igreja Batista do Barreiro, mas fala-nos um bocadinho quem é que é o André. Ok, eu sou o André Lima, tenho 21 anos, sou do Barreiro, como o meu irmão já referiu, congrego na segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro, onde cresci e nasci lá, e tenho lá estado desde então. Estou a frequentar o Seminário Teológico Batista, logicamente, não é? E estou no meu 3º ano atualmente. O pastor da tua igreja, o pastor Samuel Trancoso, também é professor do seminário. Exatamente. Será que isso também influenciou de alguma maneira o facto de também quereres ser aluno do seminário? Ou porque é que uma pessoa como tu, com 21 anos, decide assim ir estudar para o seminário?
Por muitas razões, de facto, mas eu tenho reparado, quando olho agora para trás para a minha vida, tenho 21 anos, é pouco, não é, na verdade, comparado com muitas das pessoas, mas eu sempre tive um percurso. Eu é que posso ter alguns percalços e me afastar, não é? Mas eu sempre tive este percurso desde que cresci. Quando pensava o que é que eu queria ser quando fosse grande, nunca havia uma profissão. Eu lembro-me de, aos meus 7 anos, abraçar o pastor Samuel Trancoso, a chorar, a dizer: Deus está-me a chamar para ser missionário, mas eu não quero ir para longe dos meus pais. Então, desde cedo que Deus colocou no meu coração este desejo de amar as pessoas, de partilhar a palavra. E desde então o seminário era uma possibilidade e sempre foi um caminho que esteve em aberto. E ao fim e ao cabo as pessoas acabaram por me fazer atravessá-lo. E lembro-me, houve uma aula aberta no seminário 2 anos antes de eu ser aluno, e o pastor Samuel levou-me lá e apresentava-me: este é o André, é o próximo seminarista. E então o caminho que sempre teve... Também é profeta. Muito bem. E agora fala-nos um bocadinho também sobre a tua experiência no seminário. Tu, ao fim e ao cabo, já não és, apesar dos 21 anos, já não és um caloiro. Já estás no teu 3º ano e tens estado, como vá lá, aluno a tempo inteiro, chamamos-lhe assim, não é? Fala-me um bocadinho dessa experiência, como é que tem sido, ao longo já deste 3º ano, ainda para mais com uma pandemia não prevista no mundo, no meio, como é que tem sido esse teu percurso lá no seminário? A primeira coisa que eu penso é que tem sido um percurso transformador, acima de tudo. Tem transformado a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me relacionar com Deus, com os outros, e acho que isso é o principal objetivo do seminário, é criar discípulos autênticos, não é? E de facto, desde o começo tenho sido moldado nessa perspectiva. Tenho percebido que cada vez sei menos e que cada vez vou saber menos, mas é um percurso fascinante em que nos vamos aproximando de Deus e sendo equipados para sermos bênção na vida de outros também. E a pandemia veio também ajudar na medida em que temos muitos mais alunos que antes não poderíamos ter, muitos mais colegas de longe, dos arquipélagos ou de Angola, que também, como já foi referido no ponto anterior, então até tem sido relativamente bom nessa perspectiva. E o que é que a pandemia prejudicou, uma vez que tu já estudaste antes da pandemia, o que é que tu achas que dificultou a pandemia nos estudos dos alunos? Exato, sim. Aquilo que mais identificava o seminário, as aulas, as disciplinas em si, era o diálogo entre aluno e professor, este relacionamento entre alunos e professores. E agora em online foi uma coisa que se perdeu um pouco, ao fim e ao cabo, porque não é tão fácil de estarmos a interromper-nos uns aos outros, nem sequer é bonito. E então isso foi uma coisa que infelizmente se perdeu, não é? E o contacto de estarmos uns aos pés dos outros, essa comunhão no ensino, perdeu-se um pouco, não é? Penso que vamos melhorar, uma vez que a pandemia também está a dar alguns sinais positivos e também vamos melhorar nesse aspecto e se calhar voltar um bocadinho ao tempo que era anterior. Mas agora, olhando um bocadinho para o futuro, já falaste um bocadinho da tua experiência na igreja e nessa, de certa maneira, chamada muito cedo, muito logo aos 7 anos. Também falaste já nessa tua decisão de seguir de integrar, mas e o que é que Deus te tem falado mais sobre o futuro, sobre a sua obra, sobre a tua pessoa? Sim, Deus colocou no meu coração este chamado pastoral de cuidar das pessoas, de aconselhar as pessoas, principalmente no que toca à área de aconselhamento. Eu confesso que eu ainda estou a palpar terreno, eu ainda não sei perfeitamente o que é que Deus me reserva no futuro, mas Deus tem-me aberto portas, abriu-me portas para um mestrado, para um futuro doutoramento, e vou avançar pelas portas que Deus me abrir e se Ele me ajudar a caminhar, a atravessar por elas, logo veremos o que é que Deus quer fazer de mim. Mas o seminário é só para estudantes que desejam um dia ser pastores ou tem alguma outra utilidade para outras pessoas? Exato, definitivamente que não. Tenho 2 pessoas na minha igreja que me disseram: eu quero crescer, eu quero aprender. Queres? Ótimo, vai para o seminário. Inscrevi-os e agora estou a acompanhá-los nesse processo. Eles não querem ser pastores, não querem prosseguir da teologia um estudo, mas eles têm-me confessado que têm feito uma diferença incrível na sua vida diária. Em tudo, no geral, na forma como olham para a palavra de Deus, na forma como olham para o mundo, como se relacionam entre eles e o seu relacionamento pessoal com Deus, não é? E então é para qualquer pessoa que quer estar preparada, que quer conhecer mais a Deus. Não é para quem quer fazer um estudo específico, meramente, não é? É para quem quer aproximar-se, aprender, crescer, buscar. É para qualquer pessoa, na verdade.
mesmo para quem nos está a ver e ouvir agora. Exatamente, exato, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Muito bem. André, se perguntar agora para finalizarmos, há algum motivo de oração para com o seminário que tu queiras deixar? Alguma necessidade, o que é que tu gostarias de deixar aqui como palavra mais espiritual? Pois, eu agradecia que orassem por um pedido que é comum de todos os seminaristas, porque, por acaso, eu estou a tempo inteiro, eu estou apenas a fazer o seminário, as disciplinas do seminário, mas temos muitos colegas que cuidam da sua família, que têm que tratar dos filhos, têm os seus trabalhos, e às vezes torna-se difícil de conciliar os estudos teológicos com a família e tempo a sós com Deus. E nós sabemos que o inimigo afronta e está sempre preparado para atacar, principalmente as pessoas que querem dedicar da sua vida a Deus. Por isso eu peço orações nessa perspectiva, pela família do seminário e aquilo que eles representam e por todo o contexto envolvente em estudar teologia. Obrigado, André. Acho que ainda vamos ouvir falar muito de ti e, quem sabe, nos vamos rever várias vezes também nestes contextos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmãos. E se há um pouco realcei a irmã Isabel e com justiça, também permitam-me realçar o trabalho que o irmão Sérgio Mota tem feito. Ele faz parte do Conselho Diretivo do Seminário Teológico Batista. É o mais antigo, não em idade, porque ele é um jovem, mas é o mais antigo membro do Conselho a nível da extensão dentro, então, do Conselho Diretivo. E nós nos alegramos por ver o amor que o irmão Sérgio tem pela obra do seminário. E os irmãos poderão ver um breve registro daquilo que o seminário tem feito, um artigo escrito pelo irmão Sérgio, falando que o Senhor Deus é bom. Ele é bom. E tem sido bom para conosco. E nós agora vamos nos envolver, continuar a envolver-nos com o ministério do Seminário Teológico Batista. Vamos levantar a nossa oferta de amor para o seminário. Certamente os irmãos lembram-se que nos últimos anos nós temos ultrapassado o alvo. O alvo é 1.000 euros e vamos este ano também ultrapassar. Vamos ultrapassar este alvo, mas para que o façamos, precisamos participar desta oferta. Então, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, podem participar. Se hoje não vieram preparados para o fazer, que então, na próxima semana, possam fazer. Porque ao fazermos isso, ao participarmos desta oferta, estamos a participar do excelente ministério que o seminário tem feito. E não nos esqueçamos de orar pelos alunos, pelos professores que ali fielmente têm servido. Quero vos convidar a ficar de pé e vamos cantar este hino, Eis-me aqui, estou ao teu dispor. E enquanto fazemos, os irmãos poderão vir à frente para entregar então esta oferta diante do Senhor.
que assim possa ser, que tal como cantamos, possamos ser usados pelo Senhor. Eu queria convidar o irmão João Paulo Martins, aluno do nosso seminário, não neste momento, ele gosta das aulas presenciais e está à espera então que elas aconteçam, que nos pudesse dirigir então nesta oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, Senhor, pela tua grande fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, tens nos ajudado, tens nos sustentado, Senhor, e nada, Senhor, tem nos faltado, Senhor. Obrigado, Deus, também pelo seminário, Senhor, por aquela família, Senhor, por aquela escola de profetas, onde capacita, Senhor, aqueles, Senhor, que querem te seguir, querem, Senhor, aprender mais de ti, Deus. Que possa, Senhor, também suprir todas as necessidades, Senhor, daquela escola, Senhor, possa ser com os alunos, Senhor, dando graça, dando sabedoria, para aqueles também, Senhor, que têm a difícil tarefa de conciliar os estudos com o trabalho, com a família, também possa ser com eles, Senhor, possa animá-los, que não venham desistir, e que possa sustentá-los, Senhor, até o final, Senhor. Te louvamos, te agradecemos também, Senhor, por esta oferta levantada, Senhor, que também venha servir, Senhor, Pai, como sustento, Senhor, também para aquela casa, Senhor. E que possas também abençoar, Senhor, cada um contribuir, Senhor, com amor e com generosidade, Deus. Assim nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Podem fazer o que for sentar, quero chamar aqui o pastor Alcir. O que dizer do pastor Alcir? Primeiramente, dizer que é casado com a irmã Ana Souza e tem 2 filhos, o Lucas e a Ana Caras. Tem sido um grande amigo, um amigo com quem podemos percorrer à vontade, porque temos aqui um bom condutor. E não estou a falar do condutor de carros, alguém que sabe para onde quer ir e que procura então fazer tudo aquilo que o Senhor lhe dá a fazer. Tem sido um servo usado pelo Senhor. Eu tenho aprendido, e no último semestre tive a oportunidade de trabalhar com ele, lecionando uma disciplina. Eu fui aluno, eu estive a aprender. Por pastor Alcir, perto, nós devemos procurar então aproveitar o máximo de tempo para aprender. É missionário da Junta de Missões da Convenção Batista Portuguesa, missionário que veio para trabalhar exclusivamente com o ensino e com o nosso seminário. E ele tem trabalhado como membro do Conselho Diretivo, como professor, como organizador, então tem feito um excelente trabalho. E nós queremos que ele fique aqui muitos e muitos anos, por isso temos que estimá-lo bem para que assim possa acontecer. Mas não é preciso estimá-lo bem, o seu coração está aqui, está na obra, e nós então o temos conosco. Que mais acrescentar? Também uma outra informação importante, porque ele não apenas trabalha no seminário, mas também está envolvido com a nossa missão na Alta de Lisboa. Não apenas indo lá para pregar a palavra de Deus, mas também ajudando o irmão Rui Ribeiro no seu crescimento espiritual, como mentor dele. Nós estamos gratos como Igreja Batista Amadora também por esse carinho que tem pela missão, que não é apenas a nossa missão, é a missão também que em colaboração com a Igreja Batista Luz, de onde o pastor Alcir é membro. Então, neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei com uma clara consciência de que Deus tem um tema para nós, crescimento. Eu não combinei nada com cada um deles. O André falou de manhã de crescimento e, curiosamente, também o pastor Alcir vai falar de crescimento. Então, Deus quer nos mostrar que temos que crescer. Vamos ouvir o que Deus nos tem a dizer. Graça e paz, irmãos, a todos que estão aqui, aqueles que nos ouvem, assistem pela internet, Deus abençoe a todos. Nós estamos cá desde 2013, cheguei em 2013 com a minha família, e a primeira igreja que eu preguei oficialmente a representar o seminário foi a Igreja Batista da Amadora. Na aula inaugural, né, no culto de abertura do ano letivo 2013-2014. Para mim, então, foi uma marca importante, não apenas por isso, mas porque ao longo desses anos tenho visto uma igreja que ama, que ora, que investe na educação teológica. E é uma bênção isso. Então, nós que trabalhamos com educação teológica, vemos igrejas assim, isso nos inspira muito. Mas também,
como missionários, nós sempre que vamos para um campo, para um novo contexto, nós oramos para que Deus nos dê lá pessoas de paz. Pessoas de paz são aqueles irmãos ou irmãs com os quais nos conectamos e, a partir dali, conseguimos realizar o nosso trabalho. E eu louvo a Deus, porque da Igreja Batista da Amadora, Deus me deu 2 pessoas de paz, que eu, hoje, posso considerar como amigos. Pastor Marcos Ferraz, o irmão Sérgio Mota, e tem sido para mim uma alegria servir ao Senhor ao vosso lado. Deus os abençoe muito. Deus os faça cada vez mais bênçãos nesse desafio que é a educação teológica, em meios novos e as novas demandas e os novos desafios com os quais nós lidamos nesse tempo. Aliás, é assim a vida, não é? Assim a vida. Não há trajetória sem tempestades. Não há caminhos sem crises. E ontem eu falava num evento no Brasil e lembrava, né, eu gosto muito da literatura, especialmente literatura portuguesa, da Lusíadas, né, de Camões, já leram lá no seu secundário, talvez, não é? Mas no seu 6º canto ele mostra de maneira belíssima a chegada da expedição à Índia. Que coisa linda! Mas, ao mesmo tempo, quase que numa antítese, ele lembra das tempestades, das duras tempestades que tiveram que atravessar. E as tempestades eram causadas pelos deuses, né, especialmente Baco, que não queria que a expedição portuguesa chegasse à Índia. Mas, em meio a essas tempestades todas, a expedição aconteceu, em meio às lutas, em meio aos medos, não é? Como disse Vasco da Gama, segundo Camões, confuso de temor da vida incerto. E é assim a nossa trajetória na vida. Ela é feita de desafios, ela é feita de crises, ela é feita de momentos onde as coisas que sobrevêm à nossa vida nos pegam de surpresa, nos tomam de assalto, não é? Nos tiram daquilo que fazemos normalmente. E aí você pode pensar, o que isso tem a ver com a educação teológica? Tem a ver porque nós não queremos, no Seminário Teológico Batista, uma educação teológica que seja feita como um luxo, como um privilégio de pensar questões relativas a Deus, à vida ou a doutrinas. Nós temos um primeiro compromisso muito grande com a missão da igreja. Uma educação teológica, segundo a palavra de Deus, é comprometida com a missão da igreja. Aliás, foi assim desde o início. O surgimento da teologia se dá quando a igreja em missão começa a se deparar com novos contextos, com novas perguntas, com novos desafios, e aí, então, é impulsionada a fazer teologia, a pensar a sua fé, ou como Pedro, da razão da esperança do vosso chamado. Por isso, a teologia deve estar comprometida com as demandas da vida da igreja, da missão da igreja. Quem faz teologia numa estufa faz bons conceitos, publica bons livros, defende boas teses, mas não cumpre a missão para a qual o Senhor deu de ser parte do projeto de expansão do reino de Deus. E a segunda marca da educação teológica do seminário, não apenas o compromisso com a missão, mas uma teologia feita em oração. Uma teologia feita debaixo de oração. Para muitos que pensam teologia, Deus corre o risco de se tornar objeto. Mas para aquele que ora, Deus é sempre sujeito. E quando nós fazemos teologia debaixo de oração, nós fazemos teologia ao lado daquele que nos impulsiona a pensar sobre ele, sobre a sua missão, sobre o seu trabalho e sobre a sua atuação no mundo. Faça conosco uma teologia debaixo de oração. Disse no início, no primeiro culto, que o seminário não é um órgão independente, ele é das igrejas batistas da convenção. Os irmãos são parte. Nós estamos lá, na ponta, mas precisamos dos irmãos sempre a segurar as cordas, para que Deus nos dê criatividade e discernimento, nos oriente para os desafios e, acima de tudo, renove a força dos professores, dos alunos e de todos nós e nos ilumine para enfrentarmos esses novos caminhos, esses novos desafios, esses tempos de incerteza, fazendo a Igreja do Senhor crescer. Eu queria, exatamente, nesse tempo que tenho, pensar sobre exatamente crescer em tempos de incerteza, a partir do texto de Paulo aos Colossenses, carta aos Colossenses. Peço que o irmão e a irmã vá comigo. Primeira epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1.
falei de oração, e eu quero ler convosco uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E que belíssima oração, que oração preciosa nosso irmão Paulo fez por aquela igreja. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9, diz: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança, paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Até aqui, Deus abençoe a sua palavra e a aplique aos nossos corações. O apóstolo Paulo escreve no ano 60, segundo os estudiosos, desde Roma. Paulo se encontrava preso, né? É o itinerário que nós temos a partir de Atos 20, 21, 22, 23, né? Especificamente ali. Paulo ficou por 2 anos preso em Cesareia, porque ele, segundo as denúncias, introduziu um gentio, Trófimo, no templo. Pronto, foi acusado, foi preso e depois foi enviado para Roma. Os irmãos se recordam da experiência de que, saindo de Creta, teve uma tempestade, olha, mais uma tempestade na trajetória, não é? E eles, então, naufragam, estão em Malta, não é? E passam ali o período de jejum. Então, pelas estimativas, pelos cálculos, nós podemos imaginar que Paulo está ali e chega ali no dia 5 de outubro do ano de 59. Passa ali o inverno, então, no início do ano 60, chega a Roma. Paulo é preso, em prisão domiciliar, e dali Paulo tem contato com muita gente. Temos dito no seminário que aquele livro virou a base estratégica de missão de Paulo e dos seus amigos. Não era uma prisão, foi um lugar de riqueza, de desenvolvimento, de trabalho, de pensamento, de produção de teologia, de envolvimento e engajamento, como dizemos no Brasil, com missão. Uau, tanta coisa aconteceu ali. Paulo recebeu muitos irmãos e irmãs queridos, entre eles 2 que tinham uma relação direta com a igreja em Colosso. Paulo não conhecia até então a igreja de Colosso. Paulo não esteve lá. A igreja foi plantada, segundo nós vemos nas Escrituras, por Epáfras. Epáfras, então, faz um trabalho missionário na região de Herápolis, Laodiceia e Colosso, a região do Vale do Rio Lico, não é? na Ásia proconsular. Uma região rica, mas Colosso, uma cidade pequena, então recebe uma igreja viva, uma igreja de gentios, mas uma igreja muito comprometida com o Evangelho, não é? E então Epáfras está em viagem, chega a Roma e partilha com Paulo os desafios que a igreja enfrentava ali. Mas Paulo também conhece em Roma uma outra pessoa, um outro homem chamado Onésimo. Onésimo, um escravo fugido, que conhece o Evangelho, ouve a palavra de Deus, se converte e é inspirado pelo apóstolo a regressar à sua cidade natal e recuperar a sua relação com o seu então senhor Filemão. Não é isso? Filemão era de Colosso. Naquele momento, então, Paulo, conhecendo a realidade, o desafio que a igreja enfrentava, decide escrever essa carta. Não é? A hipótese de uma outra carta também, que foi perdida ao longo do tempo, mas a Laodiceia especificamente, mas é uma carta não apenas para aquela igreja, mas, como dizemos, uma carta circular para aquelas igrejas que enfrentavam um desafio naquela altura. É impressionante o testemunho daquela igreja. E é simples, nós vemos, por exemplo, Colossenses 1, 4 e 5, quando ele fala: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes por todos os santos e da esperança que está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. É aquilo que na teologia nós chamamos das 3 virtudes teologais. Uma igreja que tem fé no Senhor, amor pelo próximo e esperança
na vida eterna. Que exemplo de igreja! Que igreja viva! Uma igreja que vive a fé. E Paulo diz, eu tenho ouvido falar da vossa fé. Eu tenho ouvido falar do amor que tendes por todos os santos e da esperança de vida eterna. Por que então escrever aquela igreja que tem um testemunho tão impressionante? E, aliás, por que falar em crescimento numa igreja que já é vista dessa maneira pelo apóstolo? É porque essa igreja saudável, jovem, comprometida em fé, amor e esperança com o projeto do reino de Deus, enfrentava uma ameaça muito perigosa, que é chamada de heresia colossense. A heresia colossense era a introdução de hereges que naquela altura ainda não, num gnosticismo desenvolvido, um proto-gnosticismo, era uma heresia que misturava legalismo. Aliás, os dois grandes desafios da igreja, segundo o Novo Testamento, são as ameaças do legalismo dos judaizantes e a ameaça do gnosticismo dos hereges, não é? E ali tínhamos uma mistura disso tudo. Era uma incipiente heresia que trazia graves perigos à igreja. O primeiro perigo era porque, segundo a herança, filosófica, gnóstica, nós temos um Deus criador de todas as coisas, o Theos, o Deus poderoso, que é puro, que é perfeito, mas que ele não se relaciona com a natureza, que é suja, com a carne, que é má. Esse Deus não se relaciona. Então ele criou, um Deus intermediário chamado Demiurgos, que seria um Deus que entende a mente do Deus pleno, mas que vive as demandas da realidade interagindo com as pessoas, interagindo com os seres humanos, com a criação. Porque o Deus pleno e perfeito não se relaciona com a carne. E como eu, seguidor desta tradição religiosa, filosófica, posso ser uma pessoa melhor? Me abstendo das paixões carnais e buscando o conhecimento pleno, a gnose perfeita. Quanto mais eu chego perto do ser divino e me desconecto da minha realidade carnal, mais perto eu estou da plenitude, do pleroma, da perfeição. E como é que entra Cristo nessa história toda? O Filho de Deus que se faz carne, para que através dele encontremos salvação. Esse era o primeiro perigo da heresia colossense. A pessoa de Cristo era completamente desvirtuada. E se nós perdemos a noção de quem Cristo é e da sua missão, da sua ação na cruz, do verbo que se faz carne, o resto está tramado. O primeiro perigo, então, era uma distorção real acerca da obra de Jesus. Por isso, a preocupação de Paulo é trazer uma teologia cristológica, recuperando o sentido de quem Cristo é. E é aquele que nos capacitou, e segundo o versículo 13 do capítulo 1, nos tirou do império das trevas e nos introduziu no reino do Filho do seu amor. Uau! O reino do Filho amado. É o reino que é inaugurado pelo Filho que escolhe tornar-se gente, abrindo mão da glória correspondente, como Paulo escreve aos Filipenses, para que nós tivéssemos a salvação. Essa heresia distorcia completamente quem Cristo era. E segundo, nesse desejo de abster-me da carne, da realidade, o meu compromisso com a vida do próximo é perdida também. O que me importa é um individualismo em que eu, com as minhas próprias forças e capacidades, desse Deus que tem a sua essência dentro de mim, ou do que eu tenho a essência dele, é tentar me conectar com ele. O sofrimento do próximo, a dor do outro, as minhas crises e sofrimentos não importam. Não fazem sentido nenhum. Então, essa heresia distorcia a noção de quem Cristo é e do valor da comunhão, do sentido de ser igreja.
Você percebe o desafio que era se aqueles irmãos começassem a assumir esses princípios na sua fé ou na sua vivência? O que Paulo faz é orar. E na sua oração faz 3 pedidos muito claros, e eu rapidamente queria destacar para os irmãos. O primeiro, no versículo 9, é: portanto, desde o dia em que soubemos disso, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora por crescimento espiritual. A oração de Paulo é para que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da vontade de Deus, cheios do Senhor. O termo cheio aqui não é o mesmo usado em Efésios 5,18, lembra? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é? E no uso auristo você não pode ser capaz de se encher, mas de se permitir ser cheio. Enchei-vos, não, deixai-vos encher pelo Espírito. E a ideia de ser cheio é a ideia de ser controlado por. O que Paulo está a dizer é: sejam controlados por esse desejo de conhecer a vontade de Deus. E aqui Paulo é irônico, porque em vários momentos do texto, e aqui nós temos o nosso professor de grego, Paulo usa termos que eram termos exatamente próprios da heresia colossense. Mistério, plenitude, mas ele usa trazendo para Deus, trazendo para a missão, trazendo para a vida e missão do povo dele. E ele usa a palavra aqui dizendo conhecimento. Eles buscam conhecimento pleno, em sua conexão com a essência do Criador de todas as coisas. Vocês devem buscar o conhecimento pleno da vontade de um Deus pessoal, que tem projeto, que tem propósito, que tem plano para a sua vida, que tem uma vontade soberana, que tem um projeto para cada um de nós, filhos seus. Não busquem ser cheios de conceitos e de filosofias abstratas. Busquem ser cheios, controlados pelo conhecimento profundo da vontade de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele é a melhor coisa que lhe pode acontecer. Por isso Paulo diz: busquem o conhecimento dessa vontade, desse Deus, desse propósito, e façam isso de 2 maneiras. Primeiro, através da sabedoria, em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. Sabedoria de reconhecer a revelação, de entender a revelação, de ser capaz de compreender os propósitos do Pai. Ao contrário das respostas e das soluções humanas, carnais e das filosofias e das heresias, e através da revelação, compreender o propósito de Deus. É curioso, porque Paulo também faz um jogo de palavras, porque nós sabemos que sabedoria resumidamente, sabedoria para o judeu é saber fazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que Salomão pedia para saber fazer, viver, realizar os projetos. Já na cultura grega, helênica, a sabedoria é o saber ser, é o compreender os sentidos da existência, os propósitos da vida, o sentido daquilo que existimos. O que Paulo está a dizer é que a sabedoria de Deus, ela nos faz perceber quem de fato nós somos, o sentido da história, os propósitos da existência, mas também o que nós devemos fazer aqui e agora. Por isso que ele fala de entendimento espiritual. O entendimento espiritual é a capacidade que nós temos de compreender os mistérios de Deus e aplicá-los à vida. Compreender os propósitos de Deus e assumi-los na minha prática diária. Totalmente diferente da heresia. Um conhecimento desconectado da vida. A segunda coisa que ele pede, não apenas esse tipo de conhecimento pleno, profundo, de saber fazer, de uma sabedoria que se reflete na vida diária. É interessante.
ele não fala de saber do conhecimento pleno como saber tudo, mas do saber o que é necessário para tomar as decisões que nos fazem viver a vida de maneira que agrade ao Senhor. Ele é capaz de te revelar isso. A segunda, no versículo 10, é: oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se o primeiro é crescimento espiritual, o segundo pedido de Paulo é para que haja um estilo de vida coerente com a verdade. Andar de modo digno do Senhor é uma linguagem que no original nos remete a uma balança. Ok? Balança? De um lado, nós temos os propósitos de Deus para nós. E de outro lado, nós temos os nossos planos de vida, os nossos projetos de vida. Como é que está ali a balança? Andar de modo digno é ter a balança equilibrada. Não é que os nossos pesam mais. Não. É andar de maneira equilibrada, onde as nossas ações são colocadas no prato da balança e estão de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Andar de modo digno, ou viver de modo digno, é caminhar de tal maneira que na nossa vida Cristo seja visto e o seu bom perfume seja exalado. E é curioso, porque ele diz que esse andar de modo digno do Senhor, ele não é feito como sendo uma orientação religiosa que nos oprime, que nos aliena, que nos torna sofridos, né? Vontade de Deus, não. Ele acrescenta a vontade e o andar de modo digno a expressão agrado. Andar de maneira digna e de maneira que agrada a Deus. Deus não é um Deus tirano, opressor, que fica a olhar para ti e dizer, Ele não mandou um anjo para ficar ali no caderninho pela manhã. Vamos ver, o pastor Marcos Ferraz acordou agora. Já devia ter acordado mais cedo, mas não acordou. Pecado. Deu bom dia, mas não deu com aquele sentimento de bom dia, com um sorriso. Deu mais um. Fica fazendo a listinha para chegar no final e falar assim, Deus, olha a quantidade de pecado, manda fogo no Marcos. Não é um Deus que pune, mas é um Deus que ama e com graça nos constrange. E nos encoraja a agradá-lo com a nossa vida. Já imaginou isso? O Deus criador dos céus e da terra, que tem o universo em suas mãos, sorri, se agrada da maneira como o André vive a vida dele? Uau! Que amor é esse? Que Deus é esse? O que Paulo está dizendo, nós não somos uma gota no oceano. Nós somos pessoas amadas, que somos conhecidas pelo nome de um Deus que nos ama profundamente e se entristece quando erramos e se agrada quando a nossa vida é digna diante de Deus e dos homens. E esse andar digno tem um processo de termos as nossas atitudes, o nosso andar e o nosso trabalho. A sequência é, primeiro a sabedoria, depois os passos e depois as ações. E ele fala que se nós temos essa sabedoria, se desejamos andar assim, reconhecendo que somos pecadores, mas sabendo que temos ao nosso lado o Paráclito, e se desejamos fazer isso, sabe o que acontece com a sua vida? Frutifica em tudo que você faz. Frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus. Olha, então você está dizendo que está a dizer que é conhecer Deus, ok?
Está a dizer que é um estilo de vida correto, ok? E para por aí? Não. Paulo vai mais a fundo e fala da terceira característica de um crescimento saudável: a transformação do nosso caráter. O versículo 11: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças a Deus, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós temos o nosso caráter transformado. Na vida cristã, conhecimento, conduta e caráter são indissociáveis. Por isso, a condenação de Jesus aos fariseus. Porque por fora eram belos, mas por dentro, sepulcros caiados. Já no passado, a exortação é daqueles que adoravam o Senhor, mas suas mãos estavam sujas de sangue. Daqueles que adoravam com os lábios, mas o coração estava distante dele. E a terceira exortação do Paulo é: vivam de tal maneira que o vosso caráter revele transformação, revele o poder de Deus. É a frase fortalecidos com todo o poder. E aqui é um jogo de palavras, não é o dinamis com kratos, ou seja, Paulo usa dois termos diferentes. Paulo fala que o poder inerente, aquilo que nos constitui, não é? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder em nós, que nos constitui enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus e regenerados pela cruz do Calvário, que recebemos o selo do Espírito, nos fortalece a agir, a manifestar o poder, a colocar em ação na nossa vida esse poder, transformando, moldando o nosso caráter. E aqui ele fala de alguns traços desse caráter moldado. Primeiro, a alegria. A alegria. Nós vivemos de modo digno do Senhor para que com alegria, em vez de murmuração, em vez de queixas, em vez de críticas, em vez de olhar sempre o copo meio vazio, não é isso? A expressão copo meio vazio. A alegria que fez com que Neemias, aquele copeiro do rei da Pérsia, profeta e sacerdote, que enfrentou lutas e desafios e responsabilidades tremendas da parte de Deus de cumprir o seu legado na história do povo de Israel, que cumpre a sua missão com luta, com dor, não é? Que submete ao poder de Deus, e depois de tantas vitórias, ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Como quer dizer, eu enfrentei muitas lutas, resistências. Lembra daquela malta que vivia a falar mal de mim? A me denunciar, a me denegrir? O império, o poder do império, tem que chegar à frente do imperador e convencê-lo do projeto de Deus. Chegar na Terra Prometida e encontrar aquelas resistências todas. Eu não fui e não cheguei porque fui capaz ou melhor do que ninguém. Cheguei porque foi a alegria do Senhor que me fortaleceu. Cheguei porque foi na força do Senhor que encontrei a alegria de um Deus que é em favor de nós. Cantamos que a alegria do Senhor se renova quando temos uma noite de dor e nos traz sorriso e graça no dia seguinte, porque Deus é fiel. Se essa alegria não molda o nosso caráter a olhar a vida diferente de quem não conhece a Jesus, se a nossa herança cultural, que determina a maneira como os ímpios olham para a vida, é a mesma que me faz olhar para a vida, alguma coisa está errada. A segunda coisa que ele diz é perseverança. Perseverança é a capacidade de vencer a covardia e o desânimo sob pressão. A ideia de perseverança é enfrentar as circunstâncias difíceis. É manter-se firme, ainda que as coisas sejam difíceis. Ou como Romanos 5, a tribulação que gera perseverança.
E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverar em meio a situações difíceis. Já quase a encerrar, a terceira fala do apóstolo é não apenas a perseverança, mas também a paciência, a longanimidade. Se a perseverança é lidar com circunstâncias difíceis, a paciência é lidar com pessoas difíceis. Naquele momento onde viver em comunhão, em comunidade, em construir relacionamentos é a pior coisa que pode acontecer. Tenham bom ânimo. Sejam pacientes. Andem milhas. Mostrem a diferença. É difícil. Não estou falando aqui do lugar de um especialista nisso, mas de um buscador. Que tem lidado com pessoas difíceis e tem sido pessoa difícil para muita gente. Mas que reconhece que a paciência é o combustível necessário para sermos luz, para sermos sal, em meio ao mundo em caos. E a última coisa não poderia ser diferente: gratidão. A palavra gratidão está o tempo todo presente no texto de Colossenses, em vários momentos, diante de várias circunstâncias, o apóstolo é grato. E ele desafia aqueles irmãos a darem graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vocês eram gentios, agora vocês são herdeiros com os santos na luz. Lembrem de quem vocês eram. E olhem para quem são agora em Cristo. E sejam gratos. Porque foi Ele que foi à cruz para te salvar. E a vida eterna é a maior de todas as heranças que temos. E se olhamos o mundo pelo nosso olhar, vemos dor, vemos sofrimento. Mas se vemos pelo olhar do Senhor, do Redentor, somos gratos. Porque nem sempre a nossa vida foi de dor. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi noite escura. Nem sempre foi lugar de medo. Nem sempre nosso coração foi habitado por sofrimento e angústia. Ou se você diz que tem sido sempre assim, eu quero te dizer que assim não será para sempre. Porque num dia Ele voltará para enxugar do rosto toda lágrima, para nos dar a esperança e a certeza de que andaremos com Ele eternamente nos céus. A gratidão não apenas é esse elemento espiritual que transforma o nosso coração, mas, segundo os especialistas da saúde, gratidão gera dopamina, gera bem-estar, diminui a necessidade de antidepressivos. Nós vivemos uma sociedade ingrata, uma geração que sempre quer o que não tem. E quem sempre quer o que não tem, e que nem sempre está satisfeito com o que tem, é sempre ingrato. Por isso é sempre depressivo. Por isso é sempre infeliz. E Paulo diz: sejam gratos, agradecidos, porque o Senhor fez e é fiel, continuará a fazer, até que Ele volte. A oração de Paulo para o crescimento em tempos de crise é: cresçam espiritualmente. Busquem um estilo de vida coerente com a verdade e permitam que o Espírito transforme o vosso caráter. Para a glória de Deus, para que através de vocês o reino do Filho do seu amor seja revelado ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alcir, pela bela mensagem que nos trouxe. Agora, cabe-nos a nós deixar que o Espírito aplique. Nós estamos quase a terminar, mas antes de o fazermos, queríamos chamar aqui à frente o irmão André Lima. Podes vir, não te assustes, podes vir com confiança. Normalmente, quando temos o dia de educação teológica também, costumamos dar uma oferta ao seminarista para a aquisição de livros e queremos fazer neste momento. Irmã Hilda, pode fazer o favor? Não te sujeitamos a nada que pudesse arriscar contra a tua vida. Vamos terminar o nosso culto com uma oração pessoal de cada um de nós. Vamos orar
Vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar também pelo ministério do seminário. E enquanto então a Glória estará a tocar o pós-lúdio, convido-vos a entre vós e Deus a fazerem esta oração. Uma boa semana, queridas irmãs e irmãos, que Deus vos abençoe.